Olá, começa agora o JR Entrevista. E hoje aqui com a gente o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Marcelo Ramos é vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, bem-vindo ao JR Entrevista. E eu começo te perguntando já por um ponto polêmico. O orçamento ainda não foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas como é que vocês conseguiram fazer numa votação com que o orçamento coubesse, já que tinham emendas parlamentares demais sobrando? Olá, Yuri. Olá, Renato. Olá a todos os telespectadores. Eu acho que esse tema do orçamento, nós, homens públicos, deputados, senadores, presidente da República, precisamos começar esse debate pedindo desculpas ao povo brasileiro. É um absurdo nós chegarmos ao final do 4º mês do ano sem orçamento. O que impede o governo de fazer qualquer despesa discricionária. São escolas que estão prontas e não podem ser entregues. Hospitais como o Hospital de Sangue, lá do meu estado do Amazonas, que está no meio da obra e a obra paralisada porque não pode pagar a execução da obra. Então, isso é uma covardia com o povo brasileiro. Nós passamos 6 meses numa disputa interna da Câmara que impediu a instalação da Comissão Mista de Orçamento de outubro do ano passado até fevereiro desse ano. Depois tivemos um trabalho célere, coordenado pela hoje ministra Flávia Arruda, a aprovação do orçamento. Essa questão do orçamento é muito simples. O que aconteceu? Havia um acordo e nesse acordo, no RP9, que são as emendas de relator, estaria destinado 11,5 bi para a Câmara e 11 bi para a Câmara e 5,5 bi para o Senado. Lembrando que esses recursos não são recursos para a Câmara, para o Senado, são recursos que são executados nos estados, a maior parte deles na saúde, na educação. Então, é esse recurso que paga salário de servidor, porque pode ser custeio na saúde pública, que constrói uma unidade básica de saúde, que compra medicamento, que compra oxigênio, que compra usina de oxigênio lá no interior do Amazonas. O relator, quando do texto final, incluiu 2 contrabandos, mais 6 bi para o Senado, e 7,5 bi numa inusitada emenda para o presidente da República. Porque, como o ministro Paulo Guedes não permite a inclusão de recursos para investimento no Ministério do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura, o presidente fez um apelo ao relator para que incluísse como emenda de relator os recursos para que esses 2 ministérios tivessem alguma capacidade de investimento. Então, o que estava acordado com o ministro Paulo Guedes em 16 bi e meio virou 30 bi e para virar 30 bi foram canceladas despesas obrigatórias. Despesas de seguro-desemprego, de abono salarial e até uma parte de despesa da Previdência, de aposentadorias. Agora nós encontramos a solução através de um PLN que autoriza o presidente da República a anular por decreto despesas discricionárias no RP2, que são despesas não obrigatórias, aquela despesa que o governo escolhe fazer ou não. Então, ele pode anular essas despesas para recompor as obrigatórias sem precisar encaminhar projeto de lei do Congresso Nacional para o Congresso. Agora, deputado, isso por outro lado não abre margem a uma falta de controle, a um orçamento paralelo que não tem teto de gastos, porque, né, Renata, a gente em casa não pode, se tiver devendo cheque especial, ligar para o gerente, não, joga esse meu cheque especial para o meu outro orçamento. A gente só tem um orçamento e, na prática, o governo federal, os cofres públicos, né, o dinheiro é um só. Você pode montar 2, 3, 4 orçamentos diferentes, mas vai continuar em débito. Isso não vai acentuar o problema fiscal brasileiro? Olha lá, na nossa vida ordinária, na nossa casa, você usou o exemplo doméstico e eu vou usá-lo também. Uhum. Eu não vou pegar um empréstimo e me endividar para pagar a conta de energia. Eu só faço isso quando eu já estou quebrado completamente. Agora, se a minha filha adoecer, eu vou me endividar o que eu puder para que ela continue viva. O país está vivendo mais ou menos isso. O país não vive um momento de normalidade. O país tem um orçamento apertado, mas tem um tipo de despesas que nós não podemos deixar de fazer, ainda que o preço seja endividamento. Garantir que tenha kit intubação nos hospitais para paciente de Covid. Garantir que tenha vacina. Garantir que tenha o Pronamp para ajudar as micro e pequenas empresas a não fecharem, garantir que tenha o programa de manutenção do emprego, que reduz jornada e salário e a União complementa parte desse salário.
esses eventos são os eventos que estão fora do teto de gastos, como o crédito suplementar. Isso vai aumentar a dívida pública brasileira? Vai, mas ninguém enfrenta uma guerra sem aumentar a dívida pública. E o que nós estamos vivendo é uma guerra. Algo que mata mais de 3 mil pessoas por dia e que já matou mais de 370 mil brasileiros e brasileiras não pode ser enfrentado com regras de normalidade fiscal. Então, eu acho que a excepcionalidade da situação justifica as excepcionalidades orçamentárias. Agora, deputado, eu ouvi de quem não concorda com esse PLN, de que, na verdade, vocês estavam institucionalizando uma pedalada fiscal, é isso? Não, na verdade, pelo menos dentro do parlamento, foi residual a discordância em relação ao projeto. Apenas o Novo e o PSOL votaram contra. Inclusive, é bastante inusitado, né? Os dois extremos. Os extremos sempre se encontram. É raro isso acontecer. Não, não é não. Não? É muito mais comum do que você possa imaginar. Porque os extremos, eles sempre se encontram. É uma regra de sempre. Então, só o Novo e o PSOL votaram contra, justamente porque todo mundo reconhece essa excepcionalidade do momento que vive o país. Então, não é pedalada fiscal, é uma decisão excepcional diante de uma situação excepcional. Ou seja, os gastos, as despesas necessárias para o enfrentamento da pandemia, elas podem ficar fora do teto de gastos com crédito extraordinário. Agora, essa aprovação do projeto solucionou, então, esse impasse. Isso vai liberar para o Ministério da Economia, que defendia a aprovação desse projeto pela Câmara e pelo Senado, recursos, pelo menos da ordem de 10 bilhões de reais, exatamente para socorrer via Pronamp as pequenas empresas, os microempresários, para conseguirem manter os negócios abertos e também com uma redução de carga de trabalho, redução salarial compensada pelo governo, conseguir manter algum nível de emprego ainda dentro dessas empresas. Esse dinheiro vai ser suficiente? Olha lá, a gente não percebe qual foi a consequência da primeira etapa da redução de salário e de jornada. Porque quando foi aprovada a medida provisória lá atrás, o que ela dizia? Você reduz jornada e salário por 3 meses e depois o trabalhador ganha 3 meses de estabilidade. Porque ninguém acreditava que a pandemia ia perdurar tanto. Então, o que aconteceu hoje? Hoje você tem ainda o comerciante, o pequeno empreendedor, ainda com o seu negócio fechado e com o empregado com estabilidade do emprego. Ele não pode nem demitir. Então, por isso a necessidade de renovação desse programa. Ninguém esperava uma segunda onda avassaladora como foi. No meu estado, por exemplo, muito mais grave do que a primeira. O dia mais grave da segunda onda no Amazonas tinha mais que o dobro de pacientes do dia mais grave da primeira. Nós saímos de 15 mil metros cúbicos de oxigênio dia para 90 mil metros cúbicos de oxigênio dia. Então, uma loucura que nós precisamos entender que a pandemia ela tem efeitos sanitários tão graves que ela esconde uma tragédia social que tem por trás dela. É muita gente passando fome, são 19 milhões de brasileiros com fome, são 125 milhões de brasileiros e brasileiras em insegurança alimentar, são 800 mil micro e pequenas empresas que já fecharam, são 14 milhões de brasileiros desempregados. Então, a situação ela é muito grave. Esses recursos não são recursos para salvar todas as empresas, mas eles dão um alento e eles precisam estar acompanhados de um acelerar do processo de vacinação e de imunização do povo brasileiro. Nós não temos um remédio para a pandemia e outro para a economia, como muitos tentaram fazer parecer durante um período. O remédio para a pandemia e para a economia é o mesmo, vacina. Agora, o senhor falou que a gente não esperava essa segunda onda, que foi tão forte, realmente acabou pegando a gente de surpresa. E a gente também não esperava uma CPI da Covid em plena segunda onda. O senhor acha que hoje essa CPI vai ser instalada no Senado na semana que vem? Há algum risco ou o senhor acha que seria bom se estender para a Câmara e virar uma CPMI? Toda vez que me perguntaram sobre CPI, eu respondi o seguinte: eu não topo discutir responsáveis enquanto não estiverem todos os brasileiros respirando.
todos os nossos esforços, na minha opinião, nesse momento, devem estar concentrados em garantir kit intubação, garantir oxigênio, garantir leito de UTI, garantir vacina, garantir auxílio emergencial, garantir Pronamp. Esse deve ser todos os esforços da política agora. Porque não adianta eu ir atrás de responsável enquanto está morrendo gente. Sabe, acabaram de matar um aqui do meu lado. Ao invés de salvar o outro, eu vou estar atrás de quem que matou esse aqui do meu lado. Vamos salvar quem a gente pode salvar. Vamos unir o povo brasileiro em torno do objetivo de salvar vidas. Então, eu discordo que se estenda para a Câmara. A CPI, certamente, ela já vai sugar muitas das energias do Senado. Se nós paralisarmos a Câmara também, ninguém trata mais das coisas que são importantes para enfrentar a pandemia. E mais do que isso, você tem um governo que tem dificuldade de enfrentamento da pandemia, não dá para não reconhecer isso, porque negou a gravidade dela no início, porque brincou com coisa séria que era vacina e foi para o final da fila da compra de vacina. Então, você tem um governo que tem dificuldade no enfrentamento da pandemia. Agora, imagina esse governo tendo que se dividir entre enfrentar a pandemia e responder a uma CPI. Isso é desgaste de energia. Portanto, eu quero crer numa fala do futuro presidente da CPI, que é um senador do meu estado, o senador Omar Aziz, que ele disse o seguinte: não, nós queremos primeiro focar em construir um protocolo nacional de atendimento para a pandemia. Depois disso, nós vamos tratar de responsabilidade, porque o objetivo primeiro tem que ser salvar a vida dos brasileiros. Obrigado, deputado. E só para lembrar, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Deputado, continuando ainda o assunto sobre a CPI, o senhor acha então que pelo menos ela pode servir para isso, antes de apontar os culpados, corrigir os rumos, corrigir os equívocos tomados pelo Brasil até hoje, depois de um ano de pandemia, a gente com um saldo desse, que numa comparação em tempo real com o restante do planeta, nós estamos na pior situação possível. Eu penso que a gente ideologizou muito esse debate. Pandemia não tem ideologia, a vida não tem ideologia, a ciência não tem ideologia, ou pelo menos não deve ter. E nós ideologizamos dos dois lados. Você pega a questão mesmo do lockdown. Você tem alguns radical contra qualquer fechamento e você tem agora o PCdoB e o PSOL, salvo engano, ajuizando uma ação no Supremo para que o Supremo decrete um lockdown nacional. Não tem medida nacional para uma pandemia que não se manifesta de forma igual em todos os municípios, em todos os estados. O pico no Amazonas foi anterior, não tem cabimento no lockdown agora, tinha cabimento lá atrás. O Ministério da Saúde, por outro lado, na minha opinião, errou quando o Amazonas, no pico da pandemia, com uma nova variante do vírus, ele decidiu distribuir as vacinas de forma igual. Tinha que ter criado uma barreira sanitária do Amazonas através da vacinação. E, além do mais, você pegou pacientes do Amazonas de uma nova variante e distribuiu por todo o Brasil. Justamente falta de uma articulação nacional. O Supremo não impediu o governo federal de fazer essa articulação. O que o Supremo impediu foi o governo federal de intervir em decisões locais. Se fecha ou se abre o comércio, se faz uma coisa ou outra. Mas essa articulação nacional da estratégia de enfrentamento da pandemia, ela é de responsabilidade do governo federal. E não é culpa do atual, nem do ministro passado. Vou dar um exemplo que para mim é muito simbólico. Eu fui para o Japão no carnaval do ano passado, numa missão oficial. Estava iniciando a pandemia. Eu entrei no Brasil, não mediram minha temperatura. Então, assim, o ministro era um ex-ministro Mandetta, à época. Então, assim, você não foi ágil para dar as respostas necessárias que a pandemia precisava. Nós tínhamos que ter uma barreira de entrada. No meu estado, no Amazonas, quem levou o vírus não foram os pobres, quem levou o vírus foi o pessoal que veio de Miami. Como ali tem voo diário para Miami, você veio dos Estados Unidos para dentro, sem nenhum controle na entrada e na saída. Hoje não tem. Aqui no aeroporto de Brasília, você vai lá e tem um negócio, estão medindo a sua temperatura, quando você sobe aquela rampinha ali. Mas tá bom, estão medindo a sua temperatura. Se passar alguém com febre, não tem ninguém lá para lhe abordar para nada. Então, nós precisamos ter um protocolo que redobre os cuidados e acho que se a CPI partir disso, ela dará uma grande contribuição ao país.
Agora, o senhor estava falando dos ministros, tanto o ex-ministro Mandetta, o ex-ministro Pazuello, e a gente tem agora Marcelo Queiroga aí à frente do Ministério... Teve o Taixe ainda, né? Teve o Taixe. Foi tão rápido que a gente esquece. Ele tentou montar essa estratégia, né? E viu que não ia dar conta, né, de montar. Mas e agora a gente tem o Marcelo Queiroga, que parece que tem uma atuação diferente da atuação do Pazuello. Como é que o senhor encara aí essa nova atuação do Queiroga à frente do Ministério da Saúde? Eu acho que, primeiro, ninguém poderia acreditar que o Pazuello podia dar certo. O Pazuello entende de saúde o que eu entendo de física quântica e de astrofísica. Mas ele entende de logística, segundo o presidente Jair Bolsonaro. Entende tanto que mandou as vacinas do Amazonas para o Amapá. Entende muito também de logística, entende absurdamente de logística. Entende tanto de logística que nós ficamos no fim da fila para a compra de vacinas, mesmo com o oferecimento de vacinas para o Brasil no início do processo de surgimento das vacinas no mundo. E foi para o Amazonas e 5 dias depois o Amazonas estava em crise de oxigênio. Exatamente. Então, não tinha como dar certo. Pazuello não tinha como dar certo. Eu fiquei muito bem impressionado com a participação do ministro Marcelo Queiroga. Não o conheço, na reunião da comissão externa do orçamento do Covid, do acompanhamento do Covid que tem na Câmara. Acho que ele tem compromisso com a ciência, acho que ele tem falas muito ponderadas, né? Não ideologiza esse debate da pandemia. Por outro lado, critico porque, por exemplo, ele retirou lá algumas informações que você tinha no site do Ministério, as informações da previsão de chegada das vacinas. Isso é errado, essas informações têm que estar lá. Se a vacina não chegar por uma justa causa, porque o fornecedor não conseguiu entregar, porque não teve insumo, você justifica que não chegou por isso. Mas tirar a informação do site do Ministério é um erro. Nós precisamos de transparência, nós precisamos resgatar a confiança da política e das pessoas na estratégia de combate à pandemia do governo federal. Agora, o senhor acredita que vai ser possível ter uma estratégia no Ministério da Saúde mais voltada à ciência, mais voltada ao que foi feito com sucesso em outros países, mesmo com o presidente da República ainda, por exemplo, patrocinando o tratamento precoce? Eu acho que sim. Ninguém vai conseguir convencer o presidente a andar de máscara ou a não defender cloroquina ou não brincar com a vacina ou não brincar com a pandemia. Acho que vai chegar uma hora que ele vai ter que prestar contas disso, ou na política ou na eleição, ou dentro da CPI ou no processo eleitoral, e o povo vai avaliar. Então, agora, eu não tenho dúvida de que o ministro Marcelo Queiroga, pelo que eu já ouvi, pelas atitudes dele, não é alguém que vai permitir uma ideologização do combate à pandemia. Nós precisamos salvar a vida e vida não tem ideologia. Agora, deputado, o senhor falou que não tem dúvidas de que o presidente uma hora vai ter que prestar contas. O senhor acha que com os trabalhos da CPI é possível sim apontar aí os erros e os problemas cometidos pelo presidente da República? Eu também sou professor de Direito Constitucional, né? Na verdade, sou mais professor do que deputado é passageiro, né? Quando passar isso, eu vou voltar lá para as minhas aulinhas. Mas coincidiu de estar numa turma de organização do Estado no período do impeachment da presidente Dilma. Então, você tinha ali muita contaminação ideológica até para dar aula. E aí me perguntavam, o senhor acha que tem crime ou não tem crime? Um crime de responsabilidade das pedaladas. Eu falei, olha, o processo de impeachment, ele não é jurídico-político, ele é político-jurídico. Tanto que ele é o único crime que não é julgado pelo judiciário, é julgado pelo legislativo. O único, em todo o direito brasileiro, o único crime que é julgado pelo legislativo é o processo de impeachment de crime de responsabilidade do presidente da República. Portanto, eu brinco que o crime no impeachment é um detalhe, né? O que efetivamente gera um impeachment é a perda de apoio popular, que o presidente ainda tem muito, nós precisamos reconhecer. É a perda de base parlamentar, que ele ainda tem muito, nós precisamos reconhecer. O crime, eu até brinco, o crime arruma. Como arrumaram o Fiat Elba para o Collor, como arrumaram as pedaladas para a presidente Dilma. Medidas que tinham sido feitas por todos os governadores e que, portanto, se justificava o impeachment dela, justificava o impeachment de todos os governadores. Mas eu digo isso para chegar na resposta à sua pergunta. O que eu imagino? Primeiro, nós temos que entender que o Brasil, ele não tem recall. O Brasil não tem
troca de presidente por incompetência ou por má gestão. Ele só tem troca de presidente por eleição, por morte, por renúncia ou por impeachment decorrente de crime de responsabilidade. O presidente geriu mal a pandemia. Tem que demonstrar dolo nessa conduta dele para caracterizar um crime de responsabilidade. Então, eu não consigo acreditar que um presidente ou que qualquer pessoa acorde, qualquer homem público acorde e diga, não, hoje eu vou deixar morrer 3 mil pessoas. Então é muito difícil configurar dolo. O presidente tem lá a visão de mundo dele. Eu acho errado. Mas é a visão de mundo dele, é a visão de mundo que elegeu ele e é a visão de mundo que, apesar de tudo, dá 30%, 25% a 30% de apoio popular para ele. Então, assim, eu acho errado querer resolver as coisas na política criminalizando. Acho que o presidente vai ter que enfrentar uma eleição daqui a pouco. Na eleição vai ter que prestar conta da condução e o povo vai avaliar se ele deve continuar ou não. Então, acho que o momento de responsabilizar politicamente o presidente é o momento da eleição. Ou para renovar o mandato dele ou para trocar. Eu sou contra querer usar a CPI partindo de uma premissa de que ela tem que pegar o presidente, tem que pegar o ministro. Até porque qualquer investigação tem que investigar fatos e não pessoas. Quando a gente parte da punição da pessoa para os fatos que justificam essa punição, tem tudo para dar errado. Obrigada, deputado. Bom, o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre ações contra o desmatamento e imagem do Brasil no exterior. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e hoje aqui com a gente o vice-presidente da Câmara, o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Deputado, o senhor veio aqui ao JR Entrevista há 8 meses, a gente falou muito sobre reforma tributária, ela não andou. E agora, este ano, existe alguma previsão de uma possibilidade de ter uma reforma tributária no país? Eu sou muito cético em relação à possibilidade de aprovação de uma reforma tributária. Todas as reformas da Previdência que entraram no Congresso Nacional saiu alguma coisa. E todas as reformas tributárias que entraram nunca saiu nada desde a criação do ICMS lá nos anos 70 ainda. Por quê? Porque uma reforma tributária, ela gera muitos conflitos setoriais. Você tem setores da indústria que vão ter aumento de tributos, setores que vão ter redução. Então, gera um conflito. Quem vai ter aumento não aceita de jeito nenhum. Por exemplo, na PEC 45, você vai ter um aumento absurdo na tributação do setor de serviços, do setor de educação, de saúde, transporte coletivo, construção civil, eles são contra. Você vai ter uma redução da indústria, eles são a favor. Então, você tem conflitos setoriais e você tem conflitos federativos. Você acaba com renúncia fiscal, como propõe a PEC 45. Você acaba com toda a indústria fora de São Paulo. Porque, tirando São Paulo, toda a indústria espalhada no Brasil só está porque tem incentivo fiscal. Você muda a regra da cobrança do tributo na origem para o destino. Você mata o estado do Amazonas, que produz muito porque tem zona franca, mas consome pouco. Então, é muito difícil construir convergências. Naturalmente, já é difícil. Se você agregar isso, 2 situações, uma, existe um projeto da Câmara, a PEC 45, um projeto do Senado, que era da Câmara, que é a PEC 110, e uma proposta do governo que é de fazer uma reforma fatiada. E a segunda situação que você agrega a isso é que você tem o relator Aguinaldo, que tem que apresentar o seu relatório na comissão mista. E há um acordo do presidente Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira de que o relatório vai da comissão mista para o Senado. E o deputado Aguinaldo quer que vá para a Câmara. Então, você tem ali uma tempestade perfeita para que não saia nada. O Brasil precisa muito disso. Eu, inclusive, sendo rápido, tenho defendido o que eu chamo de Pacto Tributário Nacional, que são 4 medidas de natureza, 5, de natureza infraconstitucional. A primeira, a unificação do PIS/COFINS com o IPI, porque PIS/COFINS é IPI, da CSLL com Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, porque a CSLL é Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, a Lei Nacional do ICMS, que é onde está o maior contencioso tributário, porque cada estado tem sua legislação, e o que eu chamo de Marco Regulatório de Política de Desenvolvimento Regional e Setorial. Estabelecer as regras para a renúncia fiscal.
Eu te dou renúncia fiscal desde que tu preencha esses requisitos. E tu tem que alcançar esses objetivos com a renúncia. Com avaliação ano a ano. Alcançou, continua com a renúncia. Não alcançou, perde. O Supremo precisa fazer um grande mutirão de decisões colegiadas no grande contencioso tributário do Brasil para acabar com esse negócio. Um juiz dá uma decisão de um jeito, o outro está de outro, um manda pagar, o outro não manda pagar. Então, o Supremo precisa pegar tudo que tem de tributário lá, julgar com decisão colegiada e transitar em julgado e acabou. E a Receita Federal precisa respeitar as decisões judiciais e as decisões legislativas e não se achar um poder como ela se acha hoje. Isso são medidas de natureza infraconstitucional, talvez sejam mais fáceis de ser aprovadas. Eu tenho defendido isso, que eu chamo de Pacto Tributário Nacional. Mas em relação à reforma tributária, eu sou bastante cético quanto à possibilidade da convergência necessária para ter 308 votos, já que todas as propostas que tem lá são PECs que precisam de 308 votos. Falando em reforma tributária e a reforma administrativa, duas perguntas em uma. SAI e outra, militares e magistrados, ficam dentro ou fora? Eu defendo que militares, magistrados e Ministério Público fiquem dentro da reforma administrativa, apesar deles não estarem na proposta. O lobby do presidente, do próprio presidente do governo, é muito forte para excluir os militares, como já excluíram na reforma da Previdência, e a pressão do Poder Judiciário e do Ministério Público também é para que eles permaneçam fora, até porque tem orçamento próprio, não estão dentro ali do orçamento geral do poder Executivo. E eu, sinceramente, acho que sai. Vejo um esforço muito grande do relator na CCJ, deputado Darcy de Matos, já apresentou um calendário de audiências públicas e quero crer que com a condução do deputado Fernando Monteiro, que será o presidente da Comissão Especial, e o relator da Comissão Especial, o deputado Arthur Maia, nós temos todas as condições políticas de aprovação, eu espero que ainda no primeiro semestre. Mas só tenho essa expectativa de aprovação porque ela só trata de servidores que entrarão no serviço público e, portanto, ela fica menos sensível às pressões dos atuais servidores públicos. Ou seja, o senhor aposta aí numa reforma administrativa que pode ir para frente, né? Mas a tributária não deve sair tão cedo. Acho difícil. E aposto também na capitalização da Eletrobras, que é a medida provisória relatada pelo deputado Elmar Nascimento, e hoje nós devemos votar a urgência da privatização dos Correios. Vamos falar de meio ambiente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem pressionado o Brasil, né, para adotar aí ações, medidas eficientes de redução do desmatamento no país. Como que o senhor avalia, desde o início do governo Bolsonaro, aquele momento ali de crise, de que a gente viu avançando muito a grilagem de terras, as queimadas também avançando de uma forma avassaladora, depois veio uma intervenção militar na Amazônia para tentar conter isso. A política ambiental brasileira tem melhorado do início do governo para cá? O que o senhor acha disso aí? A gente tem o que eu chamo de o anti-ministro do meio ambiente, né? Porque o ministro Ricardo Salles, ele é anti o que seja uma política ambiental de proteção do meio ambiente, de proteção da Amazônia. E olha que eu não sou um radical que acho que a floresta tem que ficar ali intocável, não. Acho que nós temos que discutir mecanismos de desenvolvimento sustentável. Então, não tem como dizer que é questionável. As mensagens são muito ruins. E uma coisa é a mensagem que sai daqui, a outra é como ela chega no grileiro lá no sul do Amazonas ou no sul do Pará, que são áreas muito conflituosas. A mensagem do presidente da República, a mensagem do ministro, ela empodera o grileiro, ela empodera o desmatador, ela dá autoridade a eles sobre os agentes de fiscalização do Estado. Isso é muito ruim. Mas o que eu acho? Eu acho que o grande debate da Amazônia, e eu tenho um projeto de lei tratando disso que tem tido uma repercussão muito grande. A minha ideia é apresentar na Conferência das Partes em Glasgow, no final do ano, na Escócia, que é o seguinte: o grande desafio é acabar com essa contradição de que preservação da Amazônia é contraponto de desenvolvimento da região e de geração de riqueza e de combate à pobreza. Os mecanismos de monetização do crédito de carbono, eles possibilitam que a floresta em pé gere muito mais riqueza do que a tora.
No ano de 2009, governos pelo mundo arrecadaram 45 bilhões de dólares com crédito de carbono, com redução de emissões, com compensação de emissões de carbono. E nós temos um ativo absurdo na Amazônia para quem precisa reduzir as suas emissões. É a empresa automobilística de fora, de dentro e de fora. No Brasil, você já tem um mercado voluntário de carbono muito grande. Por quê? Porque quem quer exportar precisa reduzir a emissão de carbono. Isso já é um critério que aumenta o valor da empresa na Dow Jones, já é um critério que aumenta o valor de mercado da empresa na Bovespa. Então, nós temos um potencial de geração de riqueza e de combate à pobreza com a floresta em pé, que é até meio estúpido querer desmatar a Amazônia, porque ela pode gerar muito mais riqueza em pé do que deitada. Além do mais, o agronegócio exportador brasileiro já tem plena consciência de que a Amazônia é o selo de qualidade. Se desmatar a Amazônia, o primeiro efeito que nós teremos será embargo comercial sobre o nosso agronegócio. É tudo que a França quer, é tudo que o Macron quer, não por responsabilidade ambiental, mas por interesse comercial. Então, nós precisamos preservar a Amazônia, o agronegócio exportador não precisa da Amazônia. Então, nós precisamos preservar, fazê-la gerar riqueza através da compensação de créditos de carbono, e para isso eu apresentei um projeto de lei que tramita na Câmara, e eu acho que isso repõe um debate justo. Preservação, gerando riqueza e combatendo a pobreza para as populações tradicionais. Obrigado, deputado. O JR Entrevista faz mais um rápido intervalo e no próximo bloco, as ações do Congresso para o Brasil se recuperar da crise. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o vice-presidente da Câmara, o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Deputado, a pergunta de $1 milhão, como é que a gente faz para sair dessa crise que a gente está? A primeira coisa, toda vez que me perguntam sobre isso, eu digo que se eu pudesse resumir numa frase o que nós temos que fazer a partir daqui, eu resumiria na seguinte frase: vacina no braço e comida no prato. É o bordão que o Brasil precisa hoje. Nós precisamos, primeiro, vacinar. Sem vacinação não tem saída. Sem vacinação nós vamos passar anos nesse abre e fecha do comércio. É a vacinação que vai imunizar o povo brasileiro e vai garantir algum ar de normalidade. Imunizando, aí nós precisamos olhar para os efeitos econômicos e sociais da crise. Melhorar o ambiente de negócios no país, macro e micro reformas, apoios como o Pronamp, linhas de crédito que garantam a recuperação das empresas e, por outro lado, garantir comida no prato das pessoas, que é o quê? Programa de renda mínima. Nós vamos sair da crise ainda com muitos desempregados. Os programas de renda mínima, uma reestruturação do Bolsa Família, um Renda Brasil, seja lá que nome queiram dar, um auxílio emergencial permanente, escolham o nome que queiram dar, que o nome é o menor problema. Mas um programa de renda mínima, ele garante que as pessoas comam e tem um impacto devastador no consumo. Se nós olharmos, esse crescimento da inflação que nós temos nos últimos tempos foi pelo consumo, porque o auxílio emergencial colocou 360 bilhões de reais na economia. E o cidadão que recebe R$600, ele não faz poupança. Ele vai direto para o mercadinho, para o mototáxi, ele compra o cimento para fazer um puxadinho na casa dele, ele entra num financiamento numa moto, é dinheiro que gira. Então, eu acho que seriam esses três aspectos: vacinar, garantir recursos para as empresas e ambiente de negócio para as empresas e um programa mais estruturado de renda mínima. Mas para terminar, vamos falar da vacinação então. Todo mundo quer vacina, agora até o governo federal. O problema é que não tem a meta de 1 milhão de doses, né? Já ficou para trás porque não temos as vacinas chegando de forma suficiente para aplicar, né, nessa velocidade. Como que o Congresso pode ajudar a Câmara a resolver essa questão que perdemos o bonde da história, né, Renata? Na hora de agendar as doses previamente, o Brasil ficou para trás e agora estamos sendo os últimos da fila para receber as doses que estão ficando prontas aí em outros países. O que a Câmara pode fazer, o que o Senado pode fazer, o Congresso, enfim, para a gente tentar ter vacina, ter mais vacinas para aplicar nos brasileiros? Primeiro, a fiscalização
das ações do Ministério da Saúde, porque nós não podemos comprar vacina. Quem pode comprar vacina é o Ministério da Saúde. E o segundo é um debate que está amadurecendo dentro da Câmara, coordenado pelo deputado Aécio Neves, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, que é de uma quebra temporária da patente de vacina. Não seria uma quebra de patente, seria uma quebra temporária para esse período de enfrentamento da pandemia. A discussão, e essa eu confesso que não tenho aprofundamento dela, é se nós já temos conhecimento científico o suficiente para produzir o IFA, que é o insumo lá da vacina. Se nós tivermos, eu acho que nós devemos caminhar para buscar acordo em organismos internacionais de uma quebra temporária. Lembrando que no início da pandemia, 100 países do mundo se uniram para reivindicar junto à OMS a quebra de patentes e o Brasil foi contra. Perfeito, deputado. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui. Até a próxima e obrigado a você também pela sua companhia. Até mais.